Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mira no Céu, nosso panorama astrológico semanal. Eu sou Thaís Rosa, eu sou astróloga, terapeuta, e aqui a gente conversa sobre o que acontece no céu, a relação que isso tem com a nossa vida, como que a gente pode perceber como que a vida se comunica com a gente, para que a gente possa, assim, com essa clareza, com esse entendimento, se posicionar na vida de uma forma mais consciente, de uma forma mais alinhada com aquilo que a vida nos propõe nesse exato momento. Todos nós estamos sobre o mesmo céu, mas cada um de nós tem uma individualidade, tem um mapa astral único que se desenvolve de acordo com o nosso nível de consciência. Então, ainda que você tenha um irmão gêmeo, ainda que você tenha uma pessoa que tem o mesmo mapa que você, que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, vocês são pessoas únicas por causa das suas experiências, da maneira como vocês interpretaram as coisas que aconteceu, a cultura do lugar onde você vive, seu histórico familiar. Então, quando a gente entende o que está acontecendo nesse macro, a gente consegue olhar para a nossa individualidade, para a nossa própria vida e entender muitas coisas que antes estavam confusas. E essa é a intenção desse podcast, desse episódio, para que a gente possa entender, então, o que acontece no céu durante o dia 16 de fevereiro ao dia 22. A gente sempre começa a semana no domingo por aqui, então a gente vai entendendo como que a semana vai se desenrolar, quais são as energias mais preponderantes para que a gente possa se preparar aí da melhor maneira possível, estar mais atento, estar mais observador, sair da dispersão. Né? A intenção é que a gente consiga estar cada vez mais consciente dos nossos processos e dos processos da vida. E a gente inicia essa semana com a lua cheia que aconteceu lá na quarta-feira passada em Leão, agora já está em Libra, segue cheia, ou seja, a gente segue percebendo muitas coisas, a lua cheia traz para a gente uma sensação de clareza, de revelação, de percepção, de coisas sutis, que antes estavam obscuras, que antes estavam lá no nosso inconsciente, são trazidos à consciência, então a gente joga luz, né, para esse ponto que estava escuro na nossa vida, para que a gente possa perceber certas coisas. E ao perceber, a gente consegue tomar ações diferentes. E a gente tem a lua cheia, então, em Libra no domingo, trazendo aí para a gente uma capacidade, uma habilidade de sociabilidade muito grande, de busca pela justiça. Então, é um diálogo, é uma conversa harmoniosa, gentil, empática. Então, a relação com os outros, as relações afetivas, trazem muitos conteúdos sobre nós. Quando a gente pensa, o outro me irrita, aquilo está me incomodando demais, é bom a gente olhar para a gente. Eu comentei com vocês na semana passada, né? O outro vai com a gente até onde a gente permite. Às vezes a gente está vivendo uma situação, existe uma pessoa na nossa vida que ela nos incomoda demais, mas a gente não consegue, de uma certa forma, se afastar dela. Às vezes é porque é da nossa família, às vezes é porque é alguém que a gente trabalha junto. Então, se eu não consigo me afastar dessa pessoa, como que eu posso levar a harmonia para essa relação? E por que a atitude dessa pessoa me incomoda tanto? Qual é o valor que está sendo ferido ali? E como que eu posso, a partir da minha conduta, ir estabelecendo alguns limites e alguns acordos comigo mesma ou com essa pessoa para que eu possa trazer essa harmonia, esse equilíbrio para essa relação? A gente nunca tem controle sobre o que o outro vai fazer, como o outro vai reagir. O que a gente consegue é olhar para as nossas ações e tentar agir da forma mais coerente com a nossa essência. No domingo, a gente vai ser convidado muito a isso, a observar as relações, observar o que do outro bate em mim, como bate em mim, e isso vem e traz para a gente uma capacidade muito forte de comunicar, de sociabilizar, de compreender outras formas de interpretar o mundo, porque a Lua, nesse mesmo dia, faz um trígono com Júpiter. Então, quando eu trago para vocês assim, quais são os valores que são afetados, desvalorizados quando você se relaciona com essa pessoa, é justamente por causa desse contato com Júpiter, que vai trazer aí para a gente uma percepção de, poxa, essa relação me magoa, me chateia porque está ferindo a minha liberdade,
a minha dignidade, eu acredito que isso que ela está falando não é justo, não é correto. E como que você vai se posturar a partir dessa percepção? Como que você vai agir a partir disso? Então, é muito esse processo. Nesse mesmo dia, a gente também tem uma quadratura da Lua com Marte, que está em Câncer e está lá retrógrado, lembra? Então, é muito para a gente entender quais são as nossas ações, os nossos impulsos, o quanto muitas vezes eles são pautados por percepções do passado. Sabe quando você conhece uma pessoa e você cria uma imagem do que ela é? E muitas vezes essa imagem ela fica cristalizada. Então, fulano é um preguiçoso, fulano não gosta de trabalhar, fulano a gente nunca pode contar com ele. Quando às vezes a gente faz isso, a gente foca tanto nessa parte que todo o resto desaparece. A gente acaba cristalizando e congelando as pessoas a partir de algum comportamento que ela teve que não foi legal, e a gente acha que a pessoa é só isso. Isso não é justo, nem com a pessoa e nem com a gente, porque a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo também. O outro sempre vai trazer esse feedback, porque quando tu faz isso com o outro, é porque tu também faz isso com você. Em algum nível, você também pega um comportamento que você teve na sua vida e te define por ele. Então, trazer essa percepção vai te ajudar a ressignificar algumas questões sobre você mesma e sobre o comportamento do outro também. E o quanto é importante a gente ir desfazendo esses conceitos que a gente tem sobre as pessoas, né? Quando a gente olha para Aquário, a gente vai aprender, porque o Sol está em Aquário, né? A gente está vivendo uma alunação aquariana, a gente vai entender que aquilo que o outro tem de diferente é justamente o que a gente precisa para muitas vezes mudar. É muito interessante porque eu tive uma experiência alguns meses atrás com círculos de conversa, de diálogos, rodas de conversa circulares. O Círculo da Paz é uma ferramenta, uma estratégia utilizada pela justiça restaurativa, mas também em locais de conflito. Então, é muito interessante porque são pessoas de diferentes partes da sociedade, pessoas que muitas vezes nem se conhecem, nem se relacionam, que vão debater sobre um assunto em formato de círculo. E todos ali naquele momento, quem está sentado em círculo tem a mesma hierarquia. Então, todo mundo espera para falar no seu momento. E é muito interessante porque durante essa vivência desse curso, a gente fez uma roda com um promotor de justiça, depois a gente fez com um desembargador, depois a gente fez com uma mulher que foi a grande idealizadora desses Círculos da Paz, que é uma grande referência, que é a Kay Prentice. E cada um deles, a gente cria uma imagem da pessoa, e quando você senta em roda, é justamente aquele momento em que você vai percebendo quantos conceitos pré-estabelecidos você tem, ou seja, quantos preconceitos você tem, que muitas vezes não correspondem à realidade. Aliás, na maioria das vezes não correspondem à realidade. Então, a gente precisa se lembrar, né, que o ser humano, ele constantemente, ele se molda, ele muda, ele aprimora ou ele piora, mas a gente está em constante transformação. E a gente precisa se relembrar disso várias vezes, porque a gente cristaliza não só as pessoas, como nós mesmos. Então, aquela sensação, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu sempre faço isso, eu não consigo mesmo, não tenho jeito. E essas frases que a gente vai falando sobre nós mesmos, elas vão cristalizando uma identidade que nem sempre é real. Então, é importante da gente refletir sobre esse assunto nesse dia. Na segunda-feira, no dia 17, a gente tem o Sol, que está em Aquário, fazendo um trígono com essa Lua em Libra, trazendo aí para a gente uma capacidade muito forte de comunicação, de expressão, de sociabilidade, trazendo para a gente um viés, talvez, mais colaborativo, cooperativo. Então, é um ótimo dia de buscar e tentar formar alianças, ou então debater sobre certos assuntos que muitas vezes são sensíveis. Talvez seja um dia muito interessante, porque é como se a gente conseguisse unir a razão e a emoção em prol de um objetivo comum. Depois, à noite, no final da noite, lá pelas 9 horas, a Lua já entra em Escorpião, trazendo aí uma intensidade, uma profundidade emocional. Na terça-feira, nós temos a entrada do Sol em Peixes, dando início aí para a gente a um novo ciclo, e é um ciclo que fecha o ciclo zodiacal. Peixes é o último signo do zodíaco, então ele fecha essa jornada,
fecha o ano novo astrológico, e o Sol, com a entrada do Sol em Peixes, a gente tem o início da temporada pisciana, né? Como se fosse, na verdade, um spoiler, porque o início mesmo vai acontecer com a Lua Nova em Peixes, que é só na próxima semana. E na terça-feira, com a entrada do Sol em Peixes, a gente já tem ali essa área da nossa vida sendo iluminada. Então, é interessante observar onde você tem peixes no seu mapa, se você tem Sol em peixes, se você tem planetas em peixes, né? Se você tem ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Lua. É um momento aí de você ganhar grande clareza, grande percepção e até mesmo movimento nessa área da sua vida. Então, com a entrada do Sol em Peixes, a gente vai ser convidado a olhar para essa energia pisciana, que é uma energia de compaixão, de compreensão, de amor, de espiritualidade, de conexão com algo maior, com uma sensação de propósito, com cura. Por que cura? Quando a gente chega lá no final do ciclo, no final da nossa vida, vamos pensar assim, você percebe que coisas que antes a gente tinha como grande importância, hoje já não faz mais tanto sentido. Digamos que você tivesse aí alguns dias de vida só. O que realmente é importante? Olha, da gente refletir sobre isso. O que realmente importa? Será que aquela picuinha com o teu irmão vale a pena? Será que aquela rixa lá no trabalho valeu a pena? Guardar mágoa, guardar rancor, ficar pé da vida, levar isso para casa, às vezes piorar o teu relacionamento dentro de casa, será que vale a pena? Então é o momento da gente refletir sobre isso, o que realmente importa, o que realmente me conecta com algo maior, o que me reconecta com esse amor universal. Será que eu tenho essa percepção de que a minha ação no mundo impacta o mundo do outro? Então é esse momento em que a gente vai iniciar, ganhar clareza sobre essa energia pisciana. E é interessante porque nós temos os nodos lunares em peixes agora, né? Então, é um movimento muito forte em direção ao destino da humanidade como um todo. Na quarta-feira, dia 19, nós temos a Lua, que continua cheia, né? Dando ali os últimos dias de Lua cheia, em Escorpião, então é uma energia de muita profundidade, de muita conexão com o mundo sutil, de uma conexão muito forte com as nossas sombras, para que a gente possa transformá-las. Então, pode ser que a gente se sinta muito mais perceptível, talvez um pouco mais sensível, talvez um pouco mais aberto à sensibilidade, à percepção de coisas que não são ditas, está mais conectado com a nossa intuição. E a gente precisa muito ter cuidado com o que é intuição e o que é picuinha da nossa mente, o que é delírio, sabe? Principalmente agora com o Sol em Peixes, porque são energias sutis, são energias que muitas vezes a gente não aprendeu a lidar, a gente não aprende a perceber o que é meu, o que é do outro e faz essa separação. Então, a gente não foi ensinado para a gente sobre inteligência emocional, sobre buscar a autorresponsabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente tem muita água no céu, a gente pode acabar se sentindo vítima ou salvador. Então, existe aí uma questão muito forte da gente conseguir entender que cada um é responsável, cada um tem a capacidade de ir em busca da sua autocura, da sua jornada, de conquistar as coisas por si mesmo. Então, às vezes, a gente pode até ter uma tendência ao controle, a querer ajudar os outros, mas de uma forma que elas vão justamente para o caminho onde a gente quer. Então, é importante a gente estar bem atento com relação a isso. A Lua, que está, então, em Escorpião, ela vai fazer um trígono com Marte, que está retrógrado lá em Câncer, ou seja, 2 signos de água de novo. Então, a gente pode observar que existe aí uma necessidade muito grande da gente integrar essa parte emocional, da gente entender como que isso reverbera no mundo, né? Como aquilo que me aconteceu, com o meu passado, como as coisas que ficaram gravadas no meu inconsciente, de uma certa forma estão aí me direcionando no presente. E como que eu faço isso? Você vai observar a sua realidade. A sua realidade material, ela é um retrato fiel do que passa dentro de você. Então, se você vem passando por muitos ciclos de repetição, você nunca tem dinheiro, as coisas nunca se resolvem por completo, tudo isso, o tempo todo você está vivendo uma angústia, existe algo que precisa ser visto. Isso não vai desaparecer sozinho. Você precisa olhar para isso e tentar elaborar, trabalhar, fazer uma terapia, é um ótimo momento para iniciar uma terapia, para que você possa
sair desse lugar, ganhar essa compreensão para poder agir de uma forma diferente. Na quinta-feira, dia 20, nós temos a lua minguante em Sagitário, no segundo grau de Sagitário, vai acontecer às 2h31 da tarde, às 14h31. Então, é o momento em que a gente está encerrando, então, dando início ao encerramento do ciclo aquariano. Então, é um momento de fechamento, é um momento de assimilação, de integração de tudo que foi vivido nos últimos dias e de ganhar essa sabedoria. Essa sabedoria que é algo que não vem dos livros, é algo que vem da experiência prática. Sagitário fala muito sobre isso, que você aprende através das suas vivências, através da vida, através daquilo que você estuda, sim, mas também através daquilo que você experiencia. Então, é como se a gente estivesse fechando essa alunação, mas com um sentimento de otimismo, de esperança pelo que está por vir, e cientes de que nós estamos buscando a sabedoria, buscando ter pensamentos mais elevados. Então, é importante você estar atento ao que se passou nos últimos dias e fazer essa integração. Inclusive, na quarta-feira, a gente vai, na quarta-feira 19, lá no meu Instagram, vou fazer uma live sobre a lua minguante. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, não deixa de conferir. Eu sempre faço um atendimento durante a live, então se você estiver presente, se você quiser participar, você pode aparecer ali ao vivo comigo, e a gente vai tirar suas dúvidas, eu vou conversar com você, vai ser como se fosse um atendimento ao vivo, né? Daí você fala o que está passando na sua vida, a gente vai observar a partir da alunação, para poder te dar um direcionamento nesse sentido. Então, me siga lá no Instagram, no thaisrosa.assa, Thaís com TH, e aí já me fala, né, se você vier por esse vídeo, que eu vou ficar muito contente. E nesse mesmo dia de lua minguante, em que a gente começa a integrar todo esse aprendizado, a gente tem Mercúrio, que está em Peixes, fazendo uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Júpiter saiu da retrogradação algum tempo atrás, então já está no seu movimento direto. Então a gente estava reavaliando alguns conceitos, algumas ideias que a gente tinha, algumas formas de comunicação, de negociação, e agora a gente já entendeu a coisa e já está começando a agir no movimento de agir em busca com esses novos conceitos que a gente foi estimulado a refletir. E com Mercúrio fazendo uma quadratura, vai ter uma tensão muito forte no sentido de dar praticidade para isso. Né? Então, você reviu, agora como é que você vai agir no mundo a partir dessa nova perspectiva? Uma perspectiva mais alinhada aos seus valores, mas sem esquecer de que você não está sozinho nesse mundo, de que você tem um papel para cumprir, existe uma função ali. Então, pode ser também um ótimo momento para a gente se conectar com a nossa fé, com a espiritualidade, né? Não sei qual que é a sua religião, mas é um momento muito interessante de você buscar, talvez, esse amparo espiritual, de trazer isso para a sua vida, para o seu cotidiano. Mercúrio fala muito dessa relação com o cotidiano, com o dia a dia, é regente de Virgem, Virgem fala muito disso, né? Então, trazer essa espiritualidade para a sua vida, como uma parte integrante de quem você é, porque isso é verdade. A gente é que separa, né, a matéria e o espírito para fins didáticos, digamos assim, mas a gente acaba muitas vezes fazendo isso achando que as coisas são assim, mas não, está tudo muito interligado o tempo todo. E essa temporada pisciana mostra muito isso, essa correlação holística, né, que nós somos seres que não são só um pedaço de carne, não somos só os nossos hormônios, as nossas reações biológicas, mas nós temos um espírito, tem algo que nos conecta, né, tem algo a mais. Então, é muito interessante a gente ter essa percepção durante esse momento. Na sexta-feira, nós temos a Lua ainda minguando, ainda em Sagitário, fazendo aspectos favoráveis com a Vênus, que está em Áries, então trazendo aí para a gente uma empolgação, até uma alegria dentro dos afetos, dos prazeres, das paixões. Então pode ser um ótimo momento para você curtir aquela pessoa que você gosta, então para você conhecer uma pessoa nova, né? É um momento assim de muito prazer, de muita expansão, de muita felicidade e alegria. Então isso vem muito forte para que você se relacione, para que você esteja aí no mundo, né, e aproveite os prazeres que a vida tem para te oferecer também. Cuidado um pouquinho, porque Sagitário às vezes é um pouco exagerado, então a gente precisa ter um pouquinho de moderação, para a gente não se sentir mal depois, né?
E a Lua, nesse mesmo dia, faz uma oposição a Júpiter. E aí é justamente pedir para que a gente tenha um pouquinho de cautela, né? Para que a gente não seja tão exagerado, não prometa coisas que nós não podemos cumprir, não fique só naquele discurso eloquente, mas quando vai para a ação a coisa não é bem por aí. Então é o momento da gente ter esse tato. No sábado, dia 22, a gente já tem a entrada da Lua minguante, só que em Capricórnio, que é um signo mais pé no chão, que é um signo a falar da realidade. Então, é um momento de você perceber o quanto você está comprometido com o seu sucesso, com a sua jornada, com as suas coisas, né? Com esse papel social que você tanto deseja desempenhar. Às vezes a gente tem grandes ambições, a gente só não quer pagar o preço por elas, ou a gente não tem noção do tamanho da responsabilidade que ela vai nos trazer, e aí, às vezes, a gente acaba se frustrando com os nossos próprios sonhos. Já ouviu aquela coisa de dizer assim, cuidado com o que você pede para o universo, porque ele pode te trazer? E às vezes a gente não está preparado emocionalmente para isso e a gente acaba perdendo, né? Aquele caso das pessoas que ganham uma fortuna na Mega Sena e de repente, puf, estão pobres novamente. Por quê? Porque não tem responsabilidade, não tem maturidade para lidar com aquilo. E maturidade emocional, tá? Então, é importante você observar aquilo que você tanto deseja, se você é a pessoa que tem a responsabilidade necessária para manter e para trazer frutos para aquilo que você deseja. Eu já ouvi histórias dos meus clientes e de amigos também que queriam muito morar numa casa. Nossa, aí que era o sonho da vida. E quando eles concretizaram esse sonho, eles observavam que eles ficavam o dia inteiro na função da casa. É a grama que tem que cortar, é a piscina que tem que limpar, é o telhado que não sei o que lá, é a calha disso aqui. E aí, aquilo que era para ser um sonho se torna um pesadelo. E quem nunca viveu isso, não é mesmo? Então, é importante a gente botar o pezinho no chão e observar se realmente a gente quer aquilo ou se isso é algo que alguém disse para nós que era legal. Isso existe correspondência com a realidade? De fato, isso é concretizável? Isso é algo que realmente você quer? Então, é esse momento no sábado. E eu convido você no sábado a fazer coisas manuais, coisas práticas, a organizar, planejar, para que você possa entrar no próximo ciclo de peixes com uma abertura maior, mais preparado, porque peixes ele vai falar justamente do sutil. E o sutil a gente não vê, a gente não toca. Então, nem sempre a gente sabe muito bem o que onde a gente está pisando. Então, é interessante a gente ter essa estrutura capricorniana antes muito bem fundamentada. Então, pense sobre isso, planeje os seus sonhos, reflita sobre o que você quer para a sua vida, para que depois, na temporada pisciana, você possa se conectar com algo maior e expandir ainda mais esses sonhos. Esse foi o nosso Mira no Céu, nosso episódio semanal. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver na semana que vem. E já compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto. E me conta o que você está achando dos episódios, o que pode melhorar. Vou adorar saber a sua opinião sobre esse episódio. Um beijo grande. Até semana que vem.